O mundo é um lugar muito esquisito mesmo, né? Não sei se você aí tem acompanhado, mas as eleições lá nos Estados Unidos que vão acontecer daqui a alguns dias, né? Elas estão pegando fogo. E eu acho impressionante como a mídia brasileira não está cobrindo nada. Aliás, na verdade, até a mídia norte-americana, que funciona de maneira diferente daqui, né? Lá eles escolhem os candidatos que eles vão apoiar, eles são abertos com relação a isso. Aqui é tudo mais velado, mas lá eles estão claramente pró-Hillary, né? Até a Fox News, que geralmente fica do lado dos republicanos, está do lado tá do lado não está apoiando o Trump, vamos dizer assim, né? Então lá eles estão dizendo, tem muita gente dizendo que no campo do Trump, dizendo que é o establishment, né? Ou seja, o sistema contra o cara que está fora do sistema, né? O cara que os políticos profissionais que representados pela Hillary contra o cara que está vindo de fora, que está financiando a própria campanha e tudo mais, sem o lobby sem lobby de terceiros e tudo mais. Mas de repente a situação ficou bem séria, né? Ela tem ficado bem esquisita mesmo. Né, então Trump versus Hillary, eu achei interessante no South Park, eles falam até que ele é um grande mala sem alça e ela é um sanduíche de porcaria, né? Mais ou menos isso. E aí, assim, e os norte-americanos agora têm que escolher entre os dois. E qualquer que seja a decisão, reflete no restante do mundo. E parece que mais do que nunca. Então, o que eu achei interessante foi o seguinte: o que eu achado interessante é o seguinte: a Hillary e o Trump, eles ficam cruzando acusações com relação à Rússia, né? Então, porque o que acontece é o seguinte: ela estava sendo investigada pelo FBI um ano e pouco atrás, por ter pegado e-mails tirado de um servidor seguro, né, confidencial, lá porque ela era secretária de Estado do Obama, né? Então tirou desse ambiente seguro, né, e colocou num servidor privado, né? E então, assim, e aí aquela questão, mas por quê? Você tá louca? Porque a ideia é a seguinte: são num servidor seguro, com informações classificadas, assim, como secretas, né? E, assim, com informações sensíveis à segurança dos Estados Unidos, uma vez que ela, aqui, né, a parte militar fica muito dependente, essa política externa passa muito pela Secretaria de Estado, lá no caso dos Estados Unidos. E aí, quando ela foi notificada de que ela estava sendo investigada, ela foi e deletou um monte de e-mail. E aí, isso é crime, assim, o que muita gente fala que ela deveria estar na cadeia e tudo mais. E carreiras de generais, tem casos lá, eles levantam carreiras de generais e de agentes do FBI e de muitas figuras públicas foram arruinadas por muito menos do que isso, né? Por exemplo, eu lembro de um exemplo que deram de um cara que pegou e foi lá e tirou uma foto. Ele estava num submarino secreto, assim, secreto, né, e dentro do submarino, né, na proa, acho que não sei, e tirou uma foto do submarino. E quando ele estava na superfície, tirou uma foto dele no submarino e mandou, tipo, pra esposa, alguma coisa assim, tipo, pra mostrar: é aqui que eu trabalho. Caiu em desgraça, porque não pode. É segredo de Estado, né? Segredo militar, né? Qualquer detalhezinho que o cara fotografa já é um indício das capacidades do submarino, da presença e etc. Não pode. Então, e aí, aquela história: como ela deletou esses e-mails e fisicamente ela destruiu algumas computadores que ela tinha e tudo mais, fisicamente, muita gente fala que ela devia estar na cadeia. Aí,
reviravolta. Porque aí ela pega e fala assim, aí ela, assim, ela fala que ela não tinha intenção, que ela não sabia, que não podia, que eram e-mails pessoais, e lá lá lá, tra lá lá lá. Foram lá e o chefe do FBI, que tinha sido, que foi um cara apontado pelo Obama, né? Diretamente pelo Obama, então você vê que tem conflito de interesse. Ele foi lá e falou, não, tudo bem, ela não tinha intenção, deixa pra lá. Aí o que que aconteceu? Só que esse cara ele fez carreira no FBI, né? Então o Obama escolhe dentre aqueles profissionais do FBI. E o que aconteceu foi que parece que o FBI, esse chefe, esteve enfrentando pequenos motins lá dentro do FBI. Então, várias pessoas que trabalham com ele lá dentro e tudo mais. E assim, diz que na mesa ali começou a acumular pedidos de exoneração, assim, tipo, eu não vou mais trabalhar com isso, não dá, isso é uma desgraça, isso é nojento, não, né, tipo, a lei tem que funcionar para todo mundo e tudo mais, blá blá. E aí o que acontece é que surgiu o Wikileaks. O Wikileaks decidiu soltar um monte de coisa de vários e-mails desse servidor da Hillary. Porque o que estavam falando lá era o seguinte, porra, mas se tava num servidor privado, qualquer agência de qualquer lugar do mundo pode ter ido lá e hackeado aqueles e-mails porque estavam na casa dela. É muito mais fácil de hackear o computador dela do que o computador que está lá seguros, com acesso restrito e tudo mais. Então aí fala, pô, ela colocou em segurança né, a segurança ela colocou em risco a segurança do país e tudo mais. Aí o Wikileaks pegou e falou assim, o que acontece é o seguinte, nós temos alguns desses e-mails. E pegaram e começaram a soltar esses e-mails, né? E aí teve uma reviravolta agora em que os americanos foram, não, em que o FBI, esse chefe do FBI foi lá eles tiveram acesso a um laptop do marido da Huma Abedin, que é a assessora da Hillary Clinton, e lá eles pegaram vários desses e-mails que estavam faltando. E aí ele pegou e, por causa, não revelando o conteúdo, porque é confidencial, né? Mas ele foi e reabriu as investigações contra a Hillary, e isso faltando 2 semanas para a investigação. Então ficou muito óbvio, muito claro para todo mundo que, o FBI não quer a Hillary eleita, porque o timing foi perfeito, assim. E segundo e aí o Obama saiu falando que foi ter apontado, eu não lembro o nome do cara, mas ter apontado aquele fulano como o chefe do FBI foi a pior decisão que ele tomou em toda a presidência. E as coisas que... E aí o Wikileaks começou a soltar mais detalhes, né, dessa leva de e-mails, e as coisas são bem graves. E eu acho engraçado que nada esteja sendo falado na mídia brasileira, e não vejo ninguém comentando sobre isso. Mas aí o que acontece? A Hillary, para se defender, ela disse que foi a Rússia, na verdade, que eram nos debates antes disso, que era a Rússia que estava por trás do Wikileaks, e que eles tinham hackeado as coisas e estavam passando as coisas pra galera do Wikileaks para tentar mudar os rumos da eleição e tudo mais, para fazer com que o Trump fosse eleito. O Trump nega. O Trump vira e fala assim, não, né, eu nem conheço o Putin e tudo mais, é muito mais fácil ele lidar com... ele querer que ela entre na Casa Branca. Por quê? Porque tem uma história que é a seguinte, que o Putin, que a Rússia foi
e fez uma doação para a fundação dos Clintons, e em seguida conseguiu, com a ajuda do Bill Clinton, enquanto ela era secretária de Estado, com informação privilegiada, que ele teria conseguido, que os russos teriam conseguido comprar o equivalente, uma empresa lá norte-americana produtora de urânio, que detém em suas mãos cerca de 20% do urânio norte-americano, na mão dos russos. E os russos agora são donos do negócio. E na conta dos Clintons. E aí, assim, não vem à tona, ninguém sabe porquê, assim, só a mídia alternativa que fala disso, na mídia oficial ninguém fala nada. E então mas aí o Trump foi lá e meio que puxou esse assunto pra frente. Não, mas peraí, mas ó, é mais fácil ele. O Putin tá interessado em que você entre pra Casa Branca. Eu nem sei, eu nunca conheci nem conheço o cara. O Vladimir Putin, por sua vez, tem outra história para contar. Os russos têm veiculado na TV russa e tudo mais a possibilidade de uma terceira guerra mundial. É assustador, você vê assim, eu não entendo russo, mas se você vê os clipes e tudo mais, é bizarríssimo, né? Bizarríssimo. E também emitindo coisas do tipo assim, olha, oficiais que estão fora da Rússia voltem, e quem tem parente fora pode trazer de volta. Para a população, procure o bunker mais próximo, se informe onde é o bunker mais próximo, no caso de ataque nuclear e tudo mais. Coisa assim surreal. E por quê? Em caso da Hillary ganhar. Por causa da Síria, por causa da questão da Síria. E aí o que acontece é o seguinte, eles falam abertamente sobre isso, de que eles consideram a Hillary Clinton instável, uma pessoa de temperamento instável. Por quê? Tem mais de um episódio em que eles se baseiam para dar esse parecer. E o primeiro deles é o seguinte, quando uma vez ela foi fazer uma visita, né, numa determinada ocasião lá em Moscou e tudo mais, e ela deu, eu não lembro na verdade se foi Moscou, essa que é a verdade, mas eu acredito que tenha sido, mas foi na Europa, e se não foi lá em Moscou, foi em Bruxelas, alguma coisa assim, mas ela estava conversando com o oficial russo lá, com o ministro russo, e aí ela aparentemente sem razão, né, ficou muito fula da vida por alguma coisa que ele disse que ele nem percebeu e nem entendeu, e ela deu um showzinho e foi embora, a portas fechadas e tudo mais. Então foi a primeira vez que eles ficaram assim assustados com ela. Segundo eles diz a lenda que ela bebe muito, que ela é assim, o Bill Clinton é viciado em mulher e ela é viciada em álcool. E os russos têm uma questão sensível com relação a isso por causa do Boris, não sei se vocês se lembram, do Boris Yeltsin, que era o presidente russo na década de 90 e tudo mais, e ele fez um monte de cagada e muita coisa ficou na conta da bebida, porque o cara era um manguaceiro, né, um cachaceiro. E diz que a Hillary é por aí também, né? Então muitas das coisas de saúde que falam que ela tem, na verdade, é bebedeira. Se é verdade ou não, não sei, mas é o que os russos falam. E aí, então, e mais e esse que é a questão mais importante, que é a questão da Líbia. Porque na Líbia, quando os russos eles podiam ter vetado a Hillary de entrar não, os Estados Unidos de
de fazerem o que eles fizeram lá através de um veto que eles têm no Conselho de Segurança da ONU. E eles não exerceram o poder do veto porque a Hillary Clinton assegurou pessoalmente que a zona de no-fly zone, né? Ou seja, sem aviões aqui, né? Que essa zona livre de aviões que seria imposta na Líbia não seria utilizada para mudar o regime, para que houvesse mudança de regime, né? Ou seja, para que o Gaddafi fosse deposto. E foi exatamente o que eles fizeram. Então eles colocaram essa zona livre de aviões e o Muammar Gaddafi foi deposto e executado de maneira brutal e tudo mais. E aí depois teve outros casos bizarríssimos também lá na Líbia, outros desastres para a política norte-americana, se é que realmente não é de propósito. Mas outros desastres da política norte-americana, como por exemplo o ataque à embaixada a embaixada dos Estados Unidos lá na Líbia, em que o embaixador norte-americano acabou sendo morto. Não sei se vocês lembram do episódio. Enfim, toda essa... E agora é um lugar... era o lugar mais avançado, assim, com relação a IDH e uma série de quesitos do norte da África. E agora é um lugar horrível de se viver e vive em caos e tá sob controle do Estado Islâmico. E agora a Hillary está como secretária de Estado, e agora como candidata à presidência, ela defende a mesma coisa, que a mesma coisa seja feita na Síria, ou seja, uma zona livre de aviões. E os russos já disseram que não vão permitir. Os russos, de forma alguma, eles inclusive mandaram uma bateria de mísseis para lá, aumentaram a presença na região. O Irã também está lá, está sendo fortemente armado, inclusive com a ajuda de dinheiro que a administração Obama enviou para o Irã, que é uma coisa maluca também. Então você vê que eles querem mesmo ver o circo pegar fogo, e deve ter gente lucrando horrores nessa história. Mas seja como for, os russos, eles, assim, ao que parece, eles realmente preferem o Trump a Hillary por causa desse histórico conflituoso que eles têm com ela. Muito embora é aquela história, talvez isso seja só fachada e na verdade seja o inverso, porque todo mundo sabe que eu imagino, né, que os russos que os americanos eles vão rejeitar quem quer que a Rússia apoie, né? Então tem isso também. Então talvez o fato dessa propaganda na televisão estar tão assim, colocando tanto medo no caso a Hillary vença, e tem outras questões também, a questão eles mandarem, a OTAN tá mandando tropas para próximo lá na Noruega, próximo da Rússia, querem aumentar como é que é? Tem o escudo de mísseis antimísseis na Polônia, que também é uma questão muito controversa, e os russos já disseram que também não aceitam, que eles vão dar um jeito de neutralizar isso. Tem a questão da Ucrânia, que muita gente fala que teme que a Hillary eventualmente convide a Ucrânia para entrar na OTAN, e também seria praticamente uma declaração de guerra, de acordo com os russos. Enfim, um monte de coisa que pode dar errado. Os russos falando de reabrir a base deles aqui em Cuba. Ninguém fala nada, mas eles já ameaçaram coisas parecidas. E aqui ninguém comenta nada, é bizarríssimo. E tudo isso para chegar nesse ponto que é no próximo tópico, que é o seguinte: satanistas na Casa Branca. A coisa bizarra mesmo, porque
Então aconteceu tudo isso, né? E a Hillary pegou e falou assim, não, mas olha, então, seja como for, são os porque são os russos que estão vazando os e-mails porque eles querem o Trump, porque o Trump quer cobrar quer cobrar uma taxa de proteção dos demais países da OTAN. E talvez até acabe obrigando a OTAN a rever os seus conceitos, assim, né? Então, o Trump realmente quer que os outros países paguem mais e o fardo dos Estados Unidos seja menor, a presença seja menor. Então falam que ele é maluco, mas ele parece ser mais pé no chão nessa questão financeira, pelo menos, com relação à questão militar. Desculpa. E aí mas na verdade, então, ela pega e coloca isso na conta do Trump, mas o que o Trump tem alegado? Não, o Trump não. O que parece que realmente está acontecendo? O Julian Assange, que é o cabeça lá da Wikileaks lá, ele pegou e falou assim, ele deu uma declaração, ele falou assim, olha, não são os russos que estão vazando pra gente, não. E agora, com essa reabertura e com o conteúdo desses últimos vazamentos, né, ficou muito claro que é alguém de dentro do FBI que está vazando lá nos Estados Unidos. É alguém que está muito enojado com o crime que eles... Porque é confidencial, ninguém sabe por que eles reabriram a investigação. Mas o último vazamento lida com o seguinte. Tem um cara que é o coordenador da campanha da Hillary Clinton. O nome dele é John Podesta. E ele, bom, primeiro que assim, esse marido da Huma Abedin ele é notório por ser assim um predador sexual. O cara é tipo do Bill Clinton, o cara também é um maníaco, assim, o cara é muito louco, gosta de emoções muito doidas. Esse John Podesta, ele também é uma figura já muito estranha, porque publicamente ele tem um interesse muito grande em ufologia. Toda vez que você ouve alguém que tem muito interesse em ufologia e tá ligado no governo, pode ter certeza que tem alguma coisa estranha. E aí, num desses e-mails, é o irmão desse John Podesta, né? Falando assim, olha, a Marina quer saber se você vai, e junto no corpo do e-mail, embaixo tá o e-mail original da Marina, perguntando para ele se o irmão dele vai. Nesse e-mail tá lá o John Podesta, assim, esse irmão do John Podesta, perguntando, e aí, você vai lá no Spirit Cooking? Né? Ela quer saber se você vai lá no evento dela lá. E aí isso já é bizarro, porque quem que é essa Marina? É uma tal de Marina Abramovic. E ela é uma artista que tem uma pegada meio masoquista e tudo mais. E ela tem essa apresentação chamada Spirit Cooking. Em que ela pega, mistura sangue, leite do peito e esperma, faz uma tinta e coloca várias coisas bizarras nas paredes. Enfim, é um ritual muito bizarro. E ela faz parte de uma sociedade chamada Telema. Telema é a sociedade do Aleister Crowley, né? Então, dos satanistas lá do início do século XX, você fala, porra, mas esse negócio não ficou no passado, parece que não. Então, assim, e tem então, assim, ela faz parte desse grupo do Telema e tudo mais. E aí, assim,
Então, assim, peraí, então esse John Podesta tá nesse meio. Então, a primeira questão é essa, tá nesse meio. Segundo, vazou também um vídeo de gente desse círculo mais próximo da Hillary Clinton, assim, no que parece ser um... Não, não parece ser não. Entre um corpo nu e essas pessoas vão fazer um ritual canibalístico. Só que assim, a ideia é que não é de verdade, né? Então, não é de verdade. Mas mesmo sendo de brincadeira, o negócio é bizarro. É como aquele filme de olhos bem fechados, sabe aquelas coisas bizarras? Você fica assim, E aí a parte mais importante, que é o seguinte, nesses e-mails parece que disfarçados de codinomes de comida, tem uma pegada de pedofilia e de tráfico humano. Então, assim, seriam altas figuras no governo norte-americano, estadunidense, e sabe-se lá da mídia, do Partido Republicano, Democrata e tudo mais, ligados a um esquema de tráfico humano e de pedofilia. E talvez ligados a esses rituais macabros da Telema e enfim, o negócio é assim, de estourar os miolos. E é bizarro que esse apagão que dá na mídia, às vezes, aqui no Brasil, é ridículo. Mas mesmo lá nos Estados Unidos, você vai ver mais a mídia alternativa, mas... e estão falando que, assim, talvez o FBI acabe intervindo antes das eleições. Porque depois que ela for eleita, se ela for eleita, e se realmente os interesses que parecem estar por trás dela realmente estão por trás dela, ela vai ser eleita. Independente do número de votos. A gente sabe que assim funciona. E se isso acontecer, se isso rolar mesmo, eles vão dar um jeito de abafar. Mas o estrago já tá feito, porque já é vazado e já não tem mais como mentir que não que não aconteceu. O negócio tá acontecendo. Então é isso que eu tinha para falar, era basicamente isso. Eu espero que o vídeo ficou bem longo, mas é porque realmente é um assunto muito delicado e eu não conseguia imaginar tratando de maneira mais condensada, porque é muita informação que não está sendo passada. Eu aposto que você não tinha visto esse negócio do satanismo, desses rituais satânicos e essas fotos e imagens e tudo que estão sendo divulgados, vazados, relacionados a gente próxima dos Clintons. E os Clintons tem várias coisas bizarras neles, porque o histórico deles, a trajetória deles é marcada por muita gente morrendo no meio do caminho, muitos adversários morrendo no meio do caminho, e gente próxima morrendo, que sabe demais, que pode saber alguma coisa, que tá para testemunhar o que vai fazer, morrendo, né? Então, assim, se você parar pra pensar, entre Clintons e Bushes, já são pelo menos 30 anos que ou o Bush ou um Clinton ou é presidente, ou é vice-presidente, ou é secretário de Estado. Pode reparar. Porque na época E o Bush Sênior, ele era o chefe da CIA. Vamos lembrar, mas na década de 80 do Reagan, todo mundo se lembra do Reagan. Mas o vice-presidente dele era o Bush Sênior. Depois entrou o Bush Sênior. Depois entrou o Bill Clinton. Fez 2 mandatos. Aí entrou o Bush Jr. E aí, depois do Bush Jr., que fez 2 mandatos também. Depois do Bush Jr., veio o Obama. E do Obama, a Hillary virou secretária de Estado. Então, assim, é bem bizarro. Assim, você para ver e fala assim, e o Obama também não é lá o cara mais insuspeito da face da Terra, né? Eu não... Assim, se eu estivesse no lugar dos... Assim, parece uma situação não muito boa. Tem que escolher entre o Trump e a Hillary, mas entre Trump entre Hillary e
um rabanete, uma banana. Acho que eu votaria na banana, no rabanete, porque realmente é uma história muito podre, assim, não dá pra ignorar. Vamos ver o que acontece daqui a alguns dias. Se eu tivesse que chutar, apesar de falarem que o Trump tá... eu acho que com esses vazamentos aí, deve ter muita gente do alto escalão com muito medo. E se eles puderem fazer, eles vão fazer o que for possível e o impossível para se assegurar que a Hillary vença. Mas vamos ver o que acontece. Quem sabe não, quem sabe dessa vez as coisas não acontecem como previsto. O Trump é um cara com muito dinheiro, muitos recursos, né? Então vamos ver o que dá. Falam que dinheiro é tudo. Vamos ver se é tudo mesmo nessa eleição. Porque aí esse é o caso clássico de pessoas que têm o poder e pessoas que têm dinheiro. Porque é o seguinte também. Se você tem dinheiro, você quer viver num lugar legal, né? Você quer morar num lugar bom. Se você gosta, por exemplo, eu não sou rico, mas se eu tivesse uma fortuna, não adianta nada. Você tem um monte de dinheiro, você não pode sair de casa, você não pode sair do seu quarto, você não pode sair. Você quer morar num lugar legal, você quer morar num mundo bacana, né? Então eu acho que muita gente tem essa visão de que quem tem dinheiro só quer saber de dinheiro, mas não sei se é bem assim, não. Agora, poder é viciante. Eu lembro de um estudo que mostrava que poder, poder político, ele é mais viciante que a cocaína. É bizarro.